Estou a caráter dessa vez. Sorteio da Copa do Brasil definido, os mandos de campo também. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense, as datas base, tá? No dia 30 de julho de 2025, é evidente, daqui a 2 meses aproximadamente. E as datas base da volta lá para o dia 6 de agosto. Ou seja, qualquer tipo de análise nesse vídeo, ela fica muito restrita ao momento atual. Se a gente for projetar o futuro com base no desempenho atual, a gente tem uma noção clara de quem chega como muito favorito, super favorito, ou, pô, aqui tem jogo, aqui não dá, esse confronto é babo ou esse não é. Mais uma vez, daqui a 2 meses, tudo pode mudar, pro bom ou pro ruim. Ou pode permanecer o nível de favoritismo. Por exemplo, eu acho que o Bahia ele continua com o mesmo nível de favoritismo daqui para o dia 30 de julho. Não acho que vai mudar nada muito radicalmente. Se o Retrô melhorar, o Bahia para mim vai melhorar também em relação ao elenco. E a bola do Bahia, eu acho que não vai cair drasticamente para o Retrô, sei lá, igualar as forças. Esquece, gente. Bahia é Série A, o Retrô é Série C. Então acho pouquíssimo provável esse tipo de confronto mudar muito o cenário. Assim como o Vasco da Gama e CSA, um é Série A, o outro é Série C. É muito difícil mudar radicalmente o cenário. Você pode, óbvio, aumentar o favoritismo ou diminuir um pouco. Mas na média, acho que não vai mudar muita coisa aí não, tá, gente? Lógico, times da mesma divisão, por exemplo, se a gente citar aqui o Internacional e o Fluminense, a análise ela pode mudar radicalmente. O Fluminense pode contratar 3 grandes jogadores, o time evoluir muito de desempenho, o Inter piorar e o favoritismo todo para o Fluminense. Ou vice-versa, aí é aguardar, irmão. Inclusive o Fluminense que venceu do Inter nesse final de semana por 2-0. Então, tudo pode mudar aí ainda, irmão. Principalmente para times da mesma divisão. Times de divisões diferentes, a tendência é que não mude muito o cenário, não. Simbora. Ó, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo deu sorte no sorteio. Existem 2 times da Série B, que é o Atlético Paranaense e o CRB. 2 times da Série C, que é o Retrô e o CSA. O Atlético Paranaense, nesse momento, não está bem. Se a gente for analisar aqui a tabela de classificação do Atlético Paranaense na Série B, perdeu ultimamente aí do Vila Nova por 2-1. Vou até trazer aqui em tela para vocês. Empatou contra o Operário. Enfim, não tá bem, cara, o Atlético Paranaense na Série B. O Atlético Paranaense, nesse momento, é o 11º colocado com 14 pontos conquistados. Então, assim, é um time que tá capengando. Óbvio que o São Paulo tem um elenco muito mais robusto. Na média, joga mais do que o Atlético Paranaense, só que é um time que oscila muito. E tem muito desfalques aí recentemente. Quando o Oscar voltar, quando o Lucas voltar, a Caleri voltar e companhia, e o São Paulo reforçar mais o seu elenco, eu acho que o São Paulo ganha com tranquilidade. Detalhe que os times que estão à direita vão decidir os jogos da volta em casa. Por exemplo, o São Paulo começa o primeiro jogo no Morumbi e o segundo jogo vai ser na Arena da Baixada. Eu acho que o São Paulo vence o primeiro jogo no Morumbi por pelo menos 1 gol de diferença e no jogo da volta pelo menos empata. Eu acho que o São Paulo passa no tempo normal. São Paulo deu sorte no sorteio e acho que foi bom para o São Paulo pegar logo o jogo da ida no Morumbi para construir o placar e segurar na volta ou até ampliar. Flamengo e Atlético Mineiro, eu nem vou alongar muito debate sobre Flamengo e Atlético Mineiro. É um jogo muito difícil. Óbvio que o Flamengo é favorito. Se o confronto acontece hoje, diria que é 60-40 para o Flamengo, ou até um pouco mais, 65-35. São Paulo e Atlético Paranaense, eu acho que está na base dos 70-30 para o São Paulo passar. Flamengo e Atlético Mineiro é um pouco mais equilibrado e acho que muita coisa aí, de fato, ainda pode mudar daqui para lá. O Flamengo pode estar jogando muita bola, como está jogando, ou pode piorar. O Atlético Mineiro pode trazer grandes reforços ou não. O elenco pode oscilar para baixo, o desempenho também. Então, assim, Flamengo é favorito, acho que avança, diria que 60-40 é um percentual bom aí para o Flamengo. Bahia e Retrô, que aqui é o nosso foco do canal para falar dos times nordestinos. O Bahia está na Série A, muito bem, obrigado na Série A, por sinal. Está no G6 da competição, enquanto o Retrô, gente, é o 18º colocado com 7 pontos em 8 jogos. O Retrô está meio que no Z4 da Série C. O Retrô hoje cairia para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Retrô não está bem. Agora, o Retrô venceu do Sport na Ilha do Retiro, 2-1. Conseguiu se classificar contra o Fortaleza, que é o time de Série A, lá no Castelão, empatando os 2 jogos e jogando melhor do que o Fortaleza. O Retrô eliminou o Atlético Goianiense lá em Goiás, nos pênaltis. Então, assim, o Retrô, quando o sarrafo subiu, o Retrô conseguiu performar, conseguiu entregar e conseguiu dificultar muito a vida da galera. Então, assim, não é nenhum pato morto. Agora, é o tal negócio. A disparidade técnica é absurda. Se o Bahia estivesse jogando mal, eu falava, tem jogo. Só que o Bahia joga muito bem e tem um elenco muito melhor do que o Retrô. E acho que vai se reforçar bem nessa janela. Mesmo se o Retrô trouxer Wagner Love, que vai ser um acréscimo muito bom pro Retrô nesse meio da temporada, tava tudo fechado até onde eu tava vendo as informações, tá? Não sei se de fato já concretizou ou não a contratação, só tô especulando aqui.
Mesmo se o Retrô melhorar, o Bahia vai melhorar também. E a diferença hoje é absurda. Eu diria que é 90-10 para o Bahia passar. Ah, então, mas calma aí, o Retrô já eliminou o Fortaleza e o Sport. O Sport é o lanterna da Série A, faz mais de 2 meses e não sabe o que é vencer. Perdeu na Ilha do Retiro, inclusive, contra o próprio Retrô. Tá em crise há um bom tempo. O Sport não joga nada a temporada inteira. E é o pior time disparado da história da era de pontos corridos até a 11ª rodada. E o Fortaleza? O Fortaleza apanha de todo mundo, gente. O Fortaleza tomou de 5 do Flamengo com vaga para 10. Tomou de 3 do Racing no Castelão com vaga para 10. Tomou de 3 do Vasco em São Januário. E o Vasco em crise. Perdeu de 2-0 para o Cruzeiro no Castelão, com vaga para 5. Então, assim, o Fortaleza apanhou para vários times de Série D na Copa do Nordeste. Então, assim, a gente não tá colocando aqui o Retrô, só porque o Retrô eliminou o Fortaleza e dificultou muito a vida do Sport no Pernambucano, significa que o Retrô vai dificultar a vida do Bahia. Não. O Bahia tem um elenco muito melhor do que o do Fortaleza, muito melhor do que o do Sport e o principal, bola, desempenho. O Bahia com time reserva, eu acredito que vence os 2 jogos. Na Fonte Nova e também na Arena Pernambuco. E assim, só para dar um destaque rápido, tá? O Retrô tem bons jogadores, óbvio. Tem o Hasley, bom meio campista central. Tem o Fabian Volpe, muito decisivo na cobrança dos pênaltis. É um goleiro milagreiro também. Tem o Fernandinho, que joga muita bola. Camisa 10 do time, a cabeça pensante. Fernandinho, ele mesmo, tá? Ex-Grêmio. Você pode citar também no ataque. Wagner Love chegando vai ajudar muito. Mas assim, tem o Mike ali, ex-Sport. Tem o Jonas, ex-Bahia. Inclusive ex-Bahia, né? Pode ter lei do ex. Tem jogadores experientes. É um time cascudo, de certo modo. Mas ainda assim, muito limitado em relação ao Bahia. E o Bahia acho que passa sem muito estresse nesse confronto. O Bahia deu muita sorte no sorteio. Porque assim, o Bahia pegou o time da Série C. Porra, já é um combo, né? Tu tinha a prateleira times da Série A, da Série B e da Série C. Aí, pô, se tu pegar o time da Série A, tu já não deu sorte. Se tu pegar da Série B, tu já deu sorte. Se tu pegar da Série C, irmão, tu tirou na Mega Sena. Foi isso que o Bahia conseguiu tirar. E detalhe, o Bahia pegou o pior time da Série C que está na Copa do Brasil. Tinha Retrô e CSA. O CSA é o 10º, o Retrô é o 18º. Beleza que a disparidade de pontos não é tão grande assim, mas o CSA tem um jogo a menos, é bom pontuar também. Então, assim, o Bahia deu, assim, acertou no da mosca, matou a mosca branca, irmão. Foi o Bahia nesse sorteio da Copa do Brasil. Ou seja, eu ficarei bem espantado e bem surpreso se o Bahia não se classificar para a próxima fase. Então, o Bahia humilhou o Paysandu na Copa do Brasil. O Bahia meteu 5-0 no agregado. Na volta lá na Fonte Nova foi muito fácil. O Bahia atropelou, desfilou contra o Paysandu na Copa do Brasil. E aí, vai ser a mesma coisa contra o Retrô? Acho que o Retrô vai trazer mais dificuldades para o Bahia. Se o Bahia repetir um 5-0, 6-0 no agregado, é porque vai ter que jogar mais bola do que jogou contra o Paysandu. Mas o Paysandu é Série B. Pois bem, eu ainda acho que o Retrô, pelo que jogou nos jogos grandes, jogou mais do que o Paysandu, bem mais inclusive, e o Paysandu tá em crise. Se eu não me engano, o Paysandu é o lanterna da Série B, com 4 pontos conquistados e apanha de todo mundo. Então, por incrível que pareça, eu até acho que o Retrô pode trazer mais dificuldades pro Bahia, tá? E bem mais até, tipo assim, eu projeto no agregado pelo menos 3 gols de diferença pro Bahia. Mas, se for 2 gols ali de diferença pro Bahia no agregado e se classificar no tempo normal, sem golear, eu também não vou ficar surpreso. Agora, pô, assim, o Bahia tem a obrigação de avançar, né, mano? Não tem pra onde. O jogo da ida na Fonte Nova, acho que isso foi até melhor pro Bahia, porque dá pro Bahia construir o placar no jogo da ida. Construindo o placar no jogo da ida, aí você pode botar o reservão lá aqui pra Arena Pernambuco, no caso. Eu sou de Pernambuco, todo mundo sabe disso. Então eu sou pro esporte. Mas eu sou Fênix, tá? Nesse confronto aí eu sou Fênix. Pernambuco em primeiro lugar. Se o primeiro jogo fosse lá na Arena Pernambuco, você talvez especularia um pouco mais colocar os reservas no primeiro jogo. Mas como o primeiro jogo é na Fonte Nova, se eu fosse o Rogério Ceni, rapaziada, não vamos dar sopa pro azar, não. Vamos colocar os titulares 100% do que tiver de melhor, constrói logo o resultado e poupa pro jogo da volta. Eu pensaria dessa forma. Até pela questão de logística, né? Porque tem a viagem e tal, então tu nem colocaria Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Juba para viajar aqui para Pernambuco. Colocaria o time reservão barra alguns garotos da base. Para isso, vai ter que construir pelo menos um 2-0, 3-0 no jogo da ida na Fonte Nova, tá? Bom, o Retrô deu muito azar no sorteio, cara. Pegou um time que tem muita qualidade e que joga muita bola e que vai se reforçar bem em tese
no meio da janela, tá? A tromba pro Retrô foi gigantesca, tá? Bom, Inter e Fluminense, eu nem vou passar a análise completa, senão o vídeo vai ficar muito longo. Cruzeiro e CRB, rapidamente. O Cruzeiro, de certo modo, deu sorte no sorteio, né? O Inter, nem o Fluminense, nem o Inter deu sorte, tá? Sobre Cruzeiro e CRB, primeiro jogo é no Mineirão, segundo jogo no Rei Pelé. Acho que isso foi ótimo pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro construir o resultado logo na ida, logo no Mineirão. Porque se o primeiro jogo fosse no Rei Pelé, a gente já viu o CRB aprontando para cima do Cruzeiro. E lá no Rei Pelé, são sempre jogos muito duríssimos para qualquer adversário. São sempre jogos que o CRB dificulta muito a vida do adversário. E o CRB tem um grande goleiro, Matheus Albino, que é milagreiro. Tem Mitagol, viu? No ataque, ex-esporte. A galera conhece. Uma galera aqui que tá acompanhando esse vídeo conhece. Tem o Danielzinho na meiuca, tem o GG na meiuca também, tem o Igor Meritão na volância, que é bom volante. Tem um time também, Breno Herculano no ataque. Tem um time interessante, cara, o CRB na Série B. Não é à toa que faz uma campanha honesta, decente até o momento, tá ali na briga para subir. É o quinto colocado com 18 pontos conquistados. Então, assim, dito tudo isso, o Cruzeiro ainda assim acabou dando sorte, porque pegou um time de Série B e o principal ponto é, o Cruzeiro joga muita bola e o CRB deu muito azar. O Cruzeiro tem um elenco muito melhor, deve se reforçar mais e a qualidade de jogo, né? O Cruzeiro joga muita bola. Então, isso é que o CRB se complicou. Se o Cruzeiro tivesse mal das pernas, tinha jogo. Mas é o Cruzeiro, irmão, jogando muita bola, atropelando todo mundo. Atropelou Bahia, atropelou Fortaleza recentemente, atropelou Flamengo, atropelou Palmeiras, atropelou o meu esporte. Cara, o Cruzeiro tá voando. Só que o confronto daqui a 2 meses, então tudo pode mudar. Cruzeiro é favorito. Diria que 85-15 para o Cruzeiro passar. Bahia e Retrô colocam 90-10 para o Bahia avançar para a próxima fase. Vasco deu sorte, pegou o CSA, outro time de Série C, que faz a campanha de meio de tabela, que tem um elenco limitado, só que é o Vasco. A gente não pode duvidar da capacidade do Vasco em tornar jogos difíceis, aliás, fáceis e difíceis. O Vasco é mestre nisso, estava ganhando e se classificando contra o Operário, e no último lance tomou um gol de cabeça e quase foi eliminado. Então, assim, o Vasco não dá para você botar a mão no fogo que vai se classificar, mas ainda assim deu muita sorte e é muito favorito. Diria que de 75% a 80% o Vasco tem de se classificar. O Vasco é menos favorito do que o Cruzeiro e é menos favorito do que o Bahia. Pois bem, mas ainda assim o Vasco deu muita sorte e tem a obrigação de avançar para a próxima fase. Não tem muito mistério, não tem muito para onde correr não, tá, gente? Primeiro jogo é no Rei Pelé, segundo jogo em São Januário. Pois bem, eu acho que isso não foi bom pro Vasco, não. Porque o CSA, ele deve tornar o primeiro jogo difícil. Talvez até ache uma vitória aí, que é bem a cara do Vasco. Aí o Vasco vai ter que ir pro desespero em São Januário e construir o placar. Para levar o jogo pros pênaltis para vencer a partida. Isso é bem a cara do Vasco. O Vasco gosta de se complicar em jogo fácil, cara. É impressionante. Então, assim, mas, tipo, na teoria, em tese, o Vasco tende a se classificar no tempo normal. Mas eu não boto minha mão no fogo nisso aí, não, viu? É o Vasco, cara. Não pode duvidar do quão o Vasco pode surpreender negativamente. Corinthians e Palmeiras é clássico, respeito a instituição clássico, nem vou passar uma grande análise sobre isso. Primeiro jogo Neoquímica, segundo jogo Allianz Parque. E excelente jogo, entretenimento vai ter para dar e vender, excelente confronto. E Botafogo e Bragantino vai ter muitas variáveis daqui para lá que podem mudar radicalmente. O Bragantino está jogando muito mais bola do que o Botafogo nesse momento, mas o confronto é daqui a 2 meses. Os elencos podem mudar, o desempenho pode mudar radicalmente, treinador. Então, assim, pense num jogo maluco que não dá para você cravar muita coisa aqui por enquanto. É esse jogo aqui de Botafogo e Bragantino, tá? Bom, e aqui, só pra gente finalizar a tier list, Baba. Baba, quando a gente fala não é que o Bahia pegou um adversário ridículo, é porque o Bahia joga tanta bola que, mesmo o Retrô dificultando um pouco a vida do Bahia, acho que o Bahia passa sem muito estresse, sem muito perrengue, tá? E, sim, o Retrô é o time mais fácil, né, gente? Vamos lá, né? Não tem muito que enrolar, não. O Bahia tem muito mais time do que o Retrô. Cruzeiro e CRB tem que passar, Vasco e CSA tem que passar, é meio que, porra, é obrigação, irmão. Aí aqui começa a loucura. Até acho que o São Paulo tem que passar do Atlético Paranaense, apesar que o Atlético é um time tradicional, é time grande também e tal, mas ainda assim é um Atlético que não está bem na temporada. Mas tudo pode mudar também aí, tá? O Atlético Paranaense é time grande, com potencial de crescimento nessa própria temporada ainda. Então, pode se reforçar bem e dificultar a vida para o São Paulo aí. Eu diria que acho que está num patamar até um pouquinho abaixo aqui, tá? Porque o São Paulo não é um time tão confiável assim, para você ter a certeza que vai passar, aquela certeza absoluta, né? Acho que o Cruzeiro, por pegar um time de Série B,
tá com um pouco mais de responsabilidade, e o Vasco também, e o Bahia, pelo amor de Deus, né? Não precisa nem comentar. Aqui é a loucura, né? Assim, aqui não tem muito para onde correr. Acho que ninguém aqui deu sorte nesse sorteio, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro, nem Corinthians, nem Palmeiras. Ninguém deu sorte aqui, tá, irmão? Do Botafogo em diante aqui, ninguém deu sorte. De resto, cara, assim, acho que é mais ou menos por aí. Talvez eu colocaria São Paulo aqui. Vai ter que jogar bola, vai. Vai ter que jogar uma bolinha aí para passar com tranquilidade. E o resto, acho que fica meio que no nível intermediário aí, tá? Bom, abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. E eu estou com, sei lá, com o que é que eu tô. Tamo junto. Valeu, gente. Tamo junto. Abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.